Jeremias, capítulo 38. Os governantes lançam Jeremias em uma cisterna lamacenta. Ele é libertado por Ebed-Meleque, um etíope, e colocado no átrio da guarda. Jeremias aconselha a Zedequias a respeito da guerra. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles, e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão, antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo,
vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Jeremias capítulo 39. Jerusalém é tomada, e o povo é levado cativo. Jeremias e Ebed-Meleque, o etíope, são preservados. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mague, e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém os pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebusasbã, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mague e todos os príncipes do rei de Babilônia, mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa. E ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 40. O rei de Babilônia nomeia Gedalias governador dos remanescentes que ficaram em Judá. Jeremias é libertado e mora entre eles. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz,
Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o netofatita, e Jezanias, filho de um maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá. E recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: Bem sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Irei agora, e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus, que se têm congregado a ti, fossem dispersos, e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Salmo 74. Ó Deus, lembra-te da tua congregação escolhida. Os iníquos destroem o santuário e queimam sinagogas. Ó Deus, lembra-te deles por suas obras e salva teu povo. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põem neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda a obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: Despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus,
Nos afrontará o adversário. Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre, porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra, tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Salmo 79. As nações dos gentios destroem Jerusalém e profanam o templo. Israel roga perdão e libertação. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E torna aos nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores.